Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar mais um Papo com a Paty. Segunda-feira passada não fizemos a nossa live, mas segunda que vem nós faremos, encerrando nossos dores com a vida. Gente, tô gaga. Hoje o Papo com a Paty tem convidada especial que chegou ali. E vamos chamar a nossa convidada especial. Topa entrar na live. Esperar as pessoas entrarem. Tá entrando, tá entrando, tá entrando. Oi? Tá quase lá. Tá chegando. Boa noite, quem tá chegando? Paloma, não tô te vendo. Tá preto aqui, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Seja bem-vinda. Vou pedir Obrigada. você para Hum, tentar sair e entrar de novo, para ver se eu tá, consigo, se a gente consegue colocar você na live, tá bom? beleza. Sejam bem-vindos todos que estão chegando por aí. Na segunda que vem, eu prometo que eu faço o final do Dores com a Vida. Segunda-feira eu estava muito cansada, porque eu trabalhei muito no final de semana, então eu não fiz na segunda passada a nossa live. Mas hoje nós temos convidado especial, nós vamos falar com a Paloma Seixas sobre osteopatia, que é um tema maravilhoso. Mais uma forma de tratamento aí fantástica. Vamos ver se ela consegue entrar. Vamos ver se agora ela entra. Vai dar certo. Vibrações positivas para a entrada de Paloma. Tá Oi. chegando, tá chegando, tá chegando. Não aparece seu vídeo. Agora eu tô te vendo, eu tô me vendo e tô te vendo. Eu não tô te vendo. Deixa eu ver se você aparece para o pessoal aqui no meu retorno. Não tá aparecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Será que é internet? Eu acho que não é internet. Que Deve é ser só. o mesmo é- que dá no meu. o problema é quem tá mexendo essa internet, eu acho. Nós vamos descobrir já, Paloma. É aqui para o pessoal também. A Paloma está aparecendo para você? Escreve para mim, porque para mim não tá. Bom, hoje nós vamos falar sobre osteopatia com a Paloma, se os nossos celulares colaborarem. Isso vai fazer toda a diferença. Não está Pior aparecendo, que, né? pior que eu tô te vendo, Paty. É, eu entendo, mas o pessoal não está te vendo. Entra e sai de novo. É que Paloma, a eu vou câmera tá. pessoal, enquanto eu vou batendo um papo aqui com o pessoal sobre as nossas lives, reinicie o Tá, seu celular. Isso aconteceu na primeira live que eu fiz. Quando eu tá, reiniciei o celular, entrei e deu certo. tá bom. Já Tá bom. reiniciei, então. Daqui a pouco você volta. Tá. Então, pessoal, vamos aqui conversando enquanto a Paloma reinicia o celular, porque hoje nós vamos falar de osteopatia no Papo com a Paty. Paloma Seixas vai conversar com a gente, mas até lá a gente vai falar de como é importante atrelarmos, junto, por exemplo, à homeopatia, várias outras formas de tratamento. A osteopatia é uma forma de tratamento que utiliza a manipulação, que a Paloma vai explicar para a gente muito bem. Mas, assim, é muito natural que nós possamos sempre colocar outras terapias juntos. Vocês sabem que eu sou homeopata, sou psicanalista, e nós sabemos que várias das dores que vamos tratar fora, muitas delas são psicossomáticas. Paty, mas como assim? Como é que eu vou ter uma dor na perna e é psicossomática? Claro que é. Vocês querem ver uma coisa? Tempos atrás eu fui tratar de uma pessoa que estava com muita dor nos joelhos. E aí, eu conversando e buscando a razão dessa dor. E aí fomos entender, ela mesma chegou à conclusão
que ela estava com dificuldade de curvar-se, de ajoelhar-se, pedir desculpa de uma determinada situação. Quando isso aconteceu, pela dificuldade dela, os joelhos começaram a doer. Ela não conseguia seguir adiante se ela não resolvesse aquela situação que tinha ficado embolada lá atrás. E nós tivemos que fazer um processo terapêutico para ajudá-la a pedir desculpa, ajudá-la a se reconciliar com quem ela havia brigado lá direitinho. E aí ela melhorou, os joelhos pararam de doer, sem necessidade de intervenção medicamentosa, porque ela, inclusive, já tinha feito e não havia funcionado. Então, a gente precisa entender como é importante nós tratarmos desta questão, né, de forma integral. Vai dar certo agora. Vai dar certo? Paloma tá chegando? Não, agora eu não consigo me ver. Vocês conseguem me ver? A tela tá dividida, mas a gente não te vê. Eu estou te vendo! Tá me vendo? Estou te vendo. Pessoal, vocês estão vendo a Paloma? Dá uma carinha pra gente. Apareceu aqui no Retorno Televisa! Deu certo! Seja bem-vinda! Que bom! Seja bem-vinda! Obrigada! Bom, eu não estou me vendo, mas se todo mundo está me vendo, tá ótimo. Tá todo mundo te vendo. Eu tô aqui com o retorno e estou te vendo também, com o cabelão solto, de óculos, lindona. Viu, né? É bom que só para te ver. Hã? Bom que você nem fica nervosa, que você não está se vendo mesmo. É, exatamente. É bom que eu estou vendo a galera aqui que eu já conheço, então Isso já me ajuda. Peso aqui, né? Todo mundo prestigia. Paloma, seja bem-vinda ao Papo com a Paty. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, sou homeopata, psicanalista, radiestesista e minha convidada de hoje vai se apresentar para a gente. Paloma, apresente-se, por favor. Obrigada, Paty. Primeiro, obrigada pelo convite. Foi um desafio aceitar, está sendo um desafio, você sabe disso. Sei, sim. Mas estou feliz. Então, eu sou fisioterapeuta, formei final de 2009. Depois fiz uma pós-graduação em terapia manual e alguns cursos. E deixa eu ver, há 5 anos atrás entrei na osteopatia, né? Que foi isso que a gente veio falar hoje. Então, a minha formação terminou no final do ano passado, de 5 anos. Então, aí já tem 11 anos de formada já e trabalhando com, com terapia manual e fazendo cursos e sempre buscando aí. E trabalho com Pilates também, na verdade. Senão meus alunos, minha aluna que está aí, que eu já vi, senão ela me mata se eu não falar disso. Trabalho com Pilates também há 9 anos já. E com Pilates você trabalha bastante, né, Paloma? Trabalho bastante. Então, sempre pensando, no modo geral, eu trabalho sempre pensando em movimento, né? Tanto no Pilates quanto na osteopatia. Então, tudo me levou às terapias do movimento. Paloma, explica pra gente o que é osteopatia, porque quando a gente fala osteopatia, tem gente que acha que é algum médico de osso, né? E aí é natural, porque para muitos de nós é uma coisa absolutamente nova, um termo novo. Explica pra gente o que é. Tá. Primeiro eu vou explicar um pouquinho assim, ó, como é que está a osteopatia hoje no Brasil, né? Porque infelizmente muitos cursos, como eu falei, eu estou terminando ainda uma especialização de 5 anos. Então, tem muitos cursos de fim de semana ou de 1 ano, por exemplo, 1 ano e meio, que são pós de terapia manual, e as pessoas acabam se intitulando em osteopatas. Eu acho que isso é importante a gente falar, porque às vezes o próprio paciente vai, não tem um
um bom retorno do tratamento e acaba falando em relação à osteopatia, que não presta e tudo mais. Eu acho bom deixar claro isso, é uma especialização hoje aqui no Brasil, de 5 anos, e ainda está em trâmite para ser uma profissão aqui, mas na Europa, nos Estados Unidos, é uma profissão. E aí, aqui a gente tem, na escola, a gente tem que passar por alguns estágios práticos, agora na pandemia vai atrasar um pouco isso para eu terminar, mas eu estou nesse processo de estágio ainda, mas eu já estou atendendo e trabalhando com a terapia manual. O que é o conceito da osteopatia? Então, a gente tem alguns conceitos e princípios que eu acho interessante a gente começar explicando, que é isso, ósseo vem de osso, e aí as pessoas sempre se relacionam a isso. E não está errado, porque foi a partir disso, da anatomia, que o André Taylor Still, que é o criador da osteopatia, ele começou. Então, ele começou a correlacionar as alterações musculoesqueléticas, que é o que mais a gente é procurado nesse momento, e ele começou a fazer uma correlação com outros sistemas do nosso corpo, seja ele visceral, seja ele craniano. Então, ele começou a ver que tinha relação. Uma dor no ombro tem talvez uma relação na fáscia visceral, que é o tecido que envolve a víscera. Então, ele começou a fazer isso. Então, a osteopatia ela é de 1876. Foi a primeira turma começada. Exatamente. Então, ela... Achando que era a maior novidade da paróquia. Não, é de 1876. 74, desculpa. E aí ele começou a estudar isso e começou a fazer um grupo, que foi ali que surgiu a primeira turma de osteopatia, mas só no Brasil chegou por volta de 1986, então é muito recente aqui para a gente. A primeira, vamos colocar assim, uma primeira turma de formação, né? E que foi iniciada aqui. Então, é nova, relativamente nova aqui no Brasil, porém, fora já é um pouco mais disseminado. Por exemplo, nos Estados Unidos, são médicos que são osteopatas. Na Europa, já tem a faculdade de osteopatia, então não precisa ser nenhum outro tipo de profissional da saúde, você entra para a graduação de osteopatia. Aqui no Brasil, a gente precisa fazer a físio para depois começar com a osteopatia. Então, o que é o conceito de osteopatia? A osteopatia é uma forma que a gente encontra de avaliar e tratar esse paciente através de testes, através de avaliações inicialmente, e testes, e aí sim tratar. Como é o tratamento? Através de técnicas manuais. Então, a gente não usa aparelho, a gente, como fisioterapeuta, eu sei, mas na osteopatia a gente aprende técnicas manuais somente. Então, através do meu toque, eu consigo perceber as alterações e isso me ajuda a saber aonde está a real disfunção desse paciente. Então, o conceito real é a busca da saúde, que é a principal diferença, não é buscar a doença. Eu tenho tendinite no ombro, eu tenho tendinite no punho. Não, eu preciso saber o que está gerando aquela sobrecarga naquele tendão, se é uma tendinite, é uma inflamação no tendão, e buscar o que causou aquilo. Será que o movimento, uma tensão na minha cervical, uma falta de movimento no meu cotovelo, no meu ombro, está gerando essa sobrecarga no tendão? Então, a gente vai buscar a saúde e não a doença. Então, é basicamente esse o conceito da osteopatia. É buscar a saúde. Ela pode ser usada em qualquer idade? Ou tem uma idade mínima? Não, em qualquer idade. Geralmente, em crianças, eu não trabalho atendendo crianças ainda, mas... Te fazer Você tá com fone? Tô. Tá? Tô.
Não, só que o pessoal estava falando que estava picotado, eu ia pedir você para colocar o fone se não tivesse. Tá, não, eu tô. Às vezes, será que tirar? Tá bom assim agora? Tira o fone para a gente ver. Fala normal com a gente que a gente percebe. Tá. Isso, acabou? Melhor? Tá tranquilo o áudio para mim. Pessoal que vai falar aí para a gente se tá bom o áudio. Tá bom. Vou continuar, então. Então, Perfeito. o que que é essa busca da saúde, né? Então, a gente pensa no sentido assim, o que que é a doença? É a perda da homeostase, é a perda do equilíbrio do corpo. Então, a Uhum. gente pensa o seguinte, em relação à homeostase, não é que o nosso corpo é devidamente equilibrado, porém, a questão do desequilíbrio é quando o seu corpo não consegue, através do desequilíbrio dele, trazer um equilíbrio por si só, porque esse é um dos princípios da osteopatia. O corpo ele tem autocura. A autocura é o principal. Então, eu falo assim, eu não faço nada, eu só tiro alguns obstáculos e o corpo faz a reforma dele, o equilíbrio dele. Né? Então, Nossa, esse é um dos... na base, ele tem o mesmo princípio da homeopatia. Então, assim, o Exatamente. corpo ele sempre tende à homeostase. Então, no momento em que surge o desequilíbrio, a gente vai lá e ajuda, ou a energia está de mais ou está de menos, em algum aspecto, e ele volta para o ponto de equilíbrio. Isso, exatamente. Então, esse é o primordial. O nosso corpo ele desequilibra a todo momento. A gente não é equilibrado o tempo todo. Pelo contrário, toda hora, o tempo inteiro, a gente está desequilibrando. Mas o corpo, se ele estiver no meio onde favoreça esse reequilíbrio, ele consegue se reequilibrar sozinho. Por que adoece? Porque custou tanto, exagerou tanto, fadigou demais o sistema, que ele vai falar, não, chega, para, eu preciso de ajuda. Então, o sistema pede para você. Né? Então, a grande questão é exatamente essa, é a gente buscar a saúde e não a doença. Esse é o conceito primordial. Ô, Paloma, me explica uma coisa. Geralmente, nós procuramos quando nós temos dores musculoesqueléticas em geral, articulares. Aí a gente acha, poxa, eu preciso, vou procurar osteopatia para tentar ficar bem. É o Uhum. natural. Mas eu posso procurar por dores viscerais também? Pode. Pode. Ultimamente, quando, na verdade, o paciente já conhece, por exemplo, já tratei desse paciente, e eu começo a falar que, ó, essa dor no quadril sua veio, sim, tem uma lesão, o seu músculo se adaptou, então eu tenho, sim, uma alteração local, porém, na avaliação, através de testes referenciais, agora eu tô tendo eco aqui também. Você consegue chegar seu celular um pouquinho mais perto de você? Consigo. Eu posso colocar, gente, o fone para ver se melhora. Não tá dando eco aqui, não. Deixa eu ver. Tá. Mas eu tento tudo. O que for para melhorar? Estão me escutando bem? Fala aí também. Estão me escutando bem? Dá um joinha. Ah, agora melhorou para mim. Melhorou? Era eu, então? Perdão. E eu aqui achando que é tecnológico, olha aí. Era outra pecinha tecnológica, amor. Você acha que essa pecinha tecnológica não pode dar defeito? Melhorou? Poxa, gente. Vocês tinham toda razão, a culpa é minha. Mas agora nós vamos escutar muito bem. Desculpa aí. Beleza. Então, assim, ó, pode ser qualquer dor. Vamos supor uma bursite no quadril, né? Que a gente vê muito. Então, a gente, através de testes, primeiro uma avaliação. Então, vamos falar um pouquinho em relação à avaliação. O que que eu faço na avaliação, né? Sim. Então, a gente tem uma anamnese, como qualquer outro sistema de saúde. Você colhe os dados, você pergunta qual a queixa principal, porque muita gente, nossa, estou com dor em tudo, né?
Mas o que a gente precisa nesse momento? O que está mais te incomodando? Eu preciso partir de um ponto específico. Eu não posso, eu vou tratar tudo. Não existe isso. O seu corpo não funciona dessa forma. Então, eu preciso sim. Não, isso aqui, esse sintoma está te incomodando mais. Então, a gente vai trabalhar nesse sintoma e, consequentemente, muitas vezes melhora os outros, ou depois eu vou tratar os outros. Uhum. Então, tem uma dor no quadril, o que eu preciso? Então, eu vou avaliar vou colher os dados. A partir desses dados, eu vou perguntar para ele, qual o tipo de dor que você sente? É uma dor pontual? É uma dor que está irradiando para a perna toda? É uma dor que quando você movimenta e no final desse movimento você sente? Então, qual é a característica dessa dor? Se ela melhora à noite, se ela piora à noite, se ela melhora durante o dia, se ela piora durante o dia. Então, Depois da sua anamnese, é só passar a homeopatia, porque as perguntas são iguais. São iguais, tá vendo? Por isso que eu falei, tem que fazer um trabalho em conjunto aí que esse negócio vai dar certo. Tem demais, é desse jeito. A dor é apertada, a dor é ferroada, a dor pulsa, a dor parece uma faixa apertada. Explica a dor. Exatamente. Faz toda a diferença para a gente como terapeuta. Exatamente, porque ali eu já sei qual é o sistema, se é um ligamento, se é um nervo, se é articulação, o que está acontecendo. Sua dor melhora em algum movimento? Não, não melhora. Então, ali eu já sei, talvez, que possa ser uma alteração visceral. Quando eu falo alteração visceral, não é uma alteração na fisiologia em si. Pode ser que aconteça, mas o nosso corpo ele é movimento. Então, se através dos testes, a gente tem como entender e perceber qual a víscera que não está movimentando. Ela está subindo, ela está descendo. Então, a gente sabe que tem movimento e ela não tem movimento. Então, é ali que, através de um sistema ligamentar, então, uma víscera que vai ligar, por exemplo, a pelve, que o nosso corpo é envolto sempre de uma única pele, de um único tecido, que é a fáscia, que é um tecido que recobre todo o corpo e que liga ele a tudo. Então, uma dor lombar, eu posso sim estar com alteração na minha região cervical, na minha região do crânio, e minha dor está lá na lombar. Então, essas alterações, esses mecanismos, a gente vai através da avaliação e de testes específicos para isso. Então, cada vez eu vou afunilando mais o sistema. E aí a gente tem esses testes referenciais que vão me dizer qual sistema eu preciso trabalhar. É um sistema visceral? É o sistema estrutural, que é músculo, que é articulação, que é ligamento? Ou eu preciso trabalhar crânio? E ainda tem a parte perceptiva, a parte psicossomática que a gente fala, né? Então, que é onde ocorrem os maiores desequilíbrios aí. Então, mais ou menos é isso na avaliação que a gente faz. Pessoal, pode deixar a pergunta que agora eu vou enquadrar a Paloma aqui nas perguntas para que a gente possa fazer esse papo aqui melhor. A Simone colocou para a gente que a osteopatia ajudou muito quando teve dor lombar e uma cicatriz de queimadura presa, que era uma das causas. Ao liberar a cicatriz, melhorou muito. Perfeito. Tem essa questão da cicatriz interferir numa dor? Tem muito. Na verdade, uma das coisas que mais, principalmente na mulher que fez cesárea, que fez cirurgia útero, que fez... A gente já conversou um pouco sobre isso até, né? Que fez uma lipoescultura, que fez abdominoplastia. Quando chegam com essa queixa, eu pergunto que tem uma cicatriz, e é essa cicatriz, geralmente, eu não vou dizer todas, mas geralmente você tem alteração ali. Então, a gente tem um teste específico para eu saber se aquela cicatriz está influenciando naquele desconforto da paciente. Porque tem várias alterações, mas aquela alteração, aquela cicatriz está influenciando naquela dor que ele está me falando, naquela queixa que ele está me falando, porque se a gente for pensar, o nosso corpo está em desequilíbrio. Só que o que eu preciso fazer para aquela queixa principal dele, sabe? Então, assim, eu preciso sempre testar, afunilar o sistema para eu poder tratar. Então, e cicatriz, assim, dá muito.
Cicatriz de cesárea para dor lombar, assim, praticamente eu mexo em quase todas, sabe? Paloma, reserva o horário aí, por favor, na sua Tá bom. agenda. Porque é E engraçado aí, você falar isso, porque às vezes a gente acha assim, ah, não, eu tenho dor lombar porque eu tive gestações. E aí, dentro da osteopatia, a gente começa a entender que a dor lombar é pela cicatriz, e não é pela gestação propriamente dita. exatamente, exatamente. E pensar que assim, o nosso corpo, e tem isso também, o porquê que o nosso corpo desequilibra, né? Quais são os sistemas ali? Quais são as coisas que nos afetam? Então, tem o meio interno e o meio Uhum. externo disso. Então, o meio externo, o meio ambiente onde você vive, o seu trabalho, a sua casa, que aí está o ponto perceptivo, o lado nutricional, o que você coloca no seu corpo para te deixar fortalecido e para você não adoecer? Qual a parte física? Você faz exercício, não faz? Então, são situações. A gente vai buscar sempre isso. Beleza. O nosso corpo alterou. É cicatriz? Ok. Então, meio externo ali. Mas e se o meu estômago, por exemplo, eu avaliei o paciente com uma dor na torácica, por exemplo, que eu atendi Uhum. essa semana. E na minha avaliação deu o sistema visceral, fígado, estômago. Então, o que, que a gente trabalha nisso? Eu preciso orientar esse paciente com um aporte nutricional. Porque se eu trato o movimento e ele não está colocando um adubo bom, como é que O aquela terreno saúde está vai doente, restaurar? né? O terreno está doente e eu estou colocando mais coisas para ele adoecer. Então é impossível muitas vezes, eu falo, eu não gosto de falar impossível nunca, mas é quase que realmente impossível você ter um equilíbrio com tudo, o meio externo e o meio interno desequilibrado. Então você pode Posso, tratar. posso dar um up nessa sua avaliação, que eu acho que até você já deve saber, ou se não tiver pensado com relação a isso ainda, fica uma outra forma de colocar. Quando uma pessoa ela não consegue se alimentar corretamente com o que ela precisa, com o que o seu organismo precisa, e esses órgãos estão em desequilíbrio, nós precisamos entender que a busca dela por esse alimento é uma necessidade emocional. Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa ela está buscando, está tomando mais bebida alcoólica, que seja um vinho, que seja uma cerveja, que seja mais Sim, carne, porque ela está emocionalmente necessitando daquele alimento que traz um certo acolhimento para ela. Então, exato. ela não está conseguindo modificar isso, porque emocionalmente ela precisa modificar primeiro. Ela precisa de um Isso, apoio. É onde a gente soma essas terapias e faz um trabalho fantástico. perfeito. É exatamente isso, assim. E tem algumas, ainda falando, eu vou falar sempre de testes referenciais, porque assim, eu preciso, eu pergunto para o corpo, esse estômago, ele desequilibrou por um meio emocional ou por um meio nutricional? É um meio químico? Será que ela tomou muito medicamento? O que está Pode ser. acontecendo? Então, tenho testes referenciais para me direcionar. Deu o lado perceptivo, o lado emocional, eu vou sempre pedir para ir em uma terapeuta muito boa, na verdade, que é homeopata e terapeuta também, que eu adoro. Quando sempre indico, e para que a gente possa trabalhar em conjunto, sempre, sempre em conjunto. Seja o educador físico que me entenda, então eu tenho esse profissional, que bom, graças a Deus, uma parceria. Tem a nutrição, que eu gosto também, que eu indico, então são profissionais que eu já confio que eu indico. Então, eu não trabalho com tudo isso, eu ajudo numa parte, o paciente principalmente tem que acolher isso. Não adianta que a gente fale, você precisa disso, mas eu preciso saber também o que, que ele quer. Ele quer melhorar ou ele quer ficar na... Então, isso também, o principal é o paciente. Eu falo isso também, Paloma, em qualquer tratamento, eu falo que se a pessoa quiser, a gente move céus e terras para ajudar. Agora, se a Exato, pessoa não quiser melhorar, nem Deus não ajuda, porque ele é altamente respeitador. Então, exatamente. o querer da pessoa é fundamental. Eu vou complicar esse negócio só um pouquinho. Bora. Nós temos depoimentos aqui do pessoal.
Cripoli. É o Cris? É o Cris. Esse é o famoso Sou... Cris. Oi, Cris, eu te conheço. Sou corredor de meia maratona e faço um trabalho de prevenção com osteopatia. Há anos não me lesiono. Claro que minha osteopata é a Paloma. Lógico. Que é muito competente mesmo. Você falou da questão da cicatriz. E quando Uhum. a gente retira algum órgão, tipo apêndice, vesícula, útero, ovários, todas essas coisas, esses órgãos que às vezes são retirados por um médico, por algum motivo, eles podem causar dores pela falta do órgão? Tem como equilibrar isso? Pode sim. O que que a gente fala? Por exemplo, ovário também. Atendi uma paciente essa semana que ela tinha retirado há anos, e exatamente uma alteração o tempo inteiro no quadril. Então, como é que eu chego nisso muitas vezes? Eu trabalho aquele quadril e novamente ele chega na outra sessão com aquela alteração. Então, eu sei que o Uhum, sistema músculo-esquelético não é isso, não é isso. Eu preciso achar outro sistema. E muitas vezes, por exemplo, o dela foi isso. Eu precisei trabalhar aquele sistema, que é uma cicatriz. Quando a gente vê uma cicatriz fininha, nossa, minha cicatrizou muito bem. Só que lá dentro, pensa num iceberg, que a gente vê só a pontinha, e lá dentro é um emaranhado de fibra de cicatrização, e aí você sim. precisa sim tirar isso, você precisa não tirar, mas trabalhar aquela aderência e a gente consegue melhorar sim, consegue melhorar aquela disfunção. Agora, o paciente precisa fazer, por exemplo, eu trabalho a cicatriz e aí eu indico a ele, principalmente o óleo de rosa mosqueta, que é o que a gente trabalha, a É fazer muito bom mesmo. massagem a fazer massagens nesse paciente, nessa cicatriz, por até um mês, por exemplo. E aí ele volta para mim, reavalia a cicatriz e fala: Ó, não precisa mais você trabalhar porque ela já estabilizou, ela não está gerando uma carga nociva para o seu sistema. E quando a gente Uhum, fala assim, cicatriz gera uma carga para o meu sistema, vou explicar uhum, rápido. Por quê? O que é aquela cicatriz? Ela gera uma informação contínua para o seu corpo, assim, ó, tem estímulo aqui, tem um estímulo nocivo para mim. Então, o seu uhum. corpo aceita aquilo e entende aquilo como uma necessidade de uma hiperatividade naquele local. É tanto que ele contrai o músculo que está envolto, ele puxa o tecido, então ele vai carregando o sistema como se fosse um meio tóxico mesmo. E aí é a hora da gente trabalhar essa cicatriz para reduzir É porque, na verdade, a impressão que dá é que o organismo ele direciona um quanto de energia para ele conseguir ficar com aquele tecido preso, né? Eu me lembro, Isso. eu tive um acidente que eu caí dentro de casa e quebrei o pé, e foi bem grave, uma fratura trimaleolar, com, tive que colocar pino e tal. E na época, a minha cunhada, na época, que era a Vanessa, que fisioterapeuta, ela, assim que foi cicatrizando, ela foi me ensinando com óleo de rosa mosqueta. E aí a gente fazia na fibra da cicatriz, e depois, quando foi cicatrizando, a gente ia fazendo um movimento de S na Isso. cicatriz, para soltar. E não ficou, não fibrosou, e não, nunca senti nenhuma dor. Nunca Perfeito, senti. perfeito. Então, assim, já tem 12, 13 anos. É. 12 Cica- anos. Sinto nada. Cicatriz. Não, é essencial trabalhar. A cicatriz, ela assim, ela causa uma alteração e muitas vezes eu já atendi paciente que ela queria um parto normal, Uhum, ela não teve, então teve que fazer uma cesárea e ela negligenciou aquela cicatriz. Ela não olhava para a cicatriz e aí ela veio com uma queixa de joelho. Ela é atleta também, corre. Veio a uma cicatriz queixa. da cesárea com uma queixa de joelho. Exatamente. Olha E só, gente. E aí ela, ok, fui avaliando, tinha assim alterações mecânicas, só que porque assim, o seu corpo ele não só altera o músculo, o víscera, tem hora que ele vem todo o sistema, vem crânio, vem Claro. nervo, vem tudo.
né? Porque o corpo ele vai se compensando até falar assim, não aguento mais, preciso de ajuda. Mas ele Aí já vem o se sintoma assim, compensou né? demais. Tá, 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 tá. Exatamente. Então, ela negligenciou. E aí, como é que eu faço para tratar essa cicatriz de uma pessoa que não olha para a cicatriz e que não deixa eu pegar? Né? Então, a gente vai desensibilizando aquele local, ó, vai pegando aos pouquinhos, toma banho, passa levemente, olha para a sua cicatriz. Se for desconfortável, no início, não olha, mas passa ali a buchinha, a parte mais grossa, desensibiliza o local, mas traz esse local de novo para o seu corpo. Ele é seu, esse local é seu. Então tem que ter essa desensibilização. Eu Hum. trabalhei, sempre peço que se eu poderia trabalhar, então era desconfortável para ela, porém a gente trabalhou. E então a tensão naquele joelho era uma alteração do quadril que estava sendo alterado pela cicatriz. Meu Então, Deus. é isso que eu falo. A físio, diferente da osteopatia, a físio a gente vai no local. Eu ia trabalhar aquele fortalecimento do joelho, eu ia ver a dor do joelho. A osteopatia, eu vou ver o movimento do tornozelo dela, o movimento do joelho, quadril, lombar, é um sistema. Então, eu não Sim. consigo olhar para o paciente só o joelho. Eu preciso ir atrás da onde ele está. Aonde que Uhum. está o problema, né? Então, é mais ou menos isso. Mas cicatriz, posturalmente, muito... Por exemplo, uma cicatriz abdominal, ela pode gerar tanta tensão que pode dar dor... Uma cicatriz no abdômen, por exemplo, pode dar dor na região cervical, podendo alterar a mordida, podendo dar dor de até... Então, assim, pensa num pontinho preso no seu quadril que vai forçar a sua região cervical, vai alterar seu posicionamento corporal. Temos isso aí, né? Pela sua cara. Não, eu tô com o maxilar estalando. Nunca tive. Comecei Acho agora na ótimo isso. pandemia. Acho ótimo. Ai, meu Deus. Marca meu horário, Paloma. Tá Ó, bom. a Norman perguntou pra gente quando se retira a tireoide. Isso também altera todo o sistema? Tem um lugar específico que pode ser alterado ou não? Tá. Altera o sistema de uma forma em relação hormonal, acaba alterando, mas mecânico. Sempre pensar o seguinte: a gente tirou um tecido que era do seu corpo. Toda cirurgia ela vai gerar uma cicatriz. E essa cicatriz, sim, vem aderência, que é normal, na verdade. O seu corpo ele vai tentar recuperar aquele tecido, ele precisa Claro. fechar o tecido. Aí depois, o que que você faz? Você trata aquele tecido. O que está rígido? É isso que a gente, exemplificando a osteopatia, óbvio, não é só isso, mas um lugar que não se mexe, eu preciso colocar ele para mexer. Porém, a gente precisa também ter os pormenores no seguinte fato, que é um dos princípios da osteopatia. A estrutura governa a função. Então, ela já tirou uma glândula, não tem mais. Então, pode ser que eu trabalhe a cicatriz e depois, por um tempo, possa voltar. Por quê? Porque aquilo anatomicamente já alterou. Era É a igual pergunta que uma. eu ia fazer. Depois que É, você trata a cicatriz, ela pode voltar a desequilibrar? Era pode, exatamente isso. pode voltar, mas assim, realmente eu ainda não atendi essa recidiva, porque você realmente trabalha a cicatriz e você começa a realmente a mobilizar aquele tecido. Então, mas assim, pensando no modo geral e logicamente, a estrutura já foi alterada. É como o paciente chega para mim, eu vou ter dor lombar porque eu tenho hérnia de disco? Não necessariamente. O que está sobrecarregando o tecido para eu ter aquela hérnia de disco? Então, não preciso ter dor o tempo inteiro porque eu tenho uma hérnia de disco. Você não tem uma. Eu não gosto dessas nomenclaturas porque é como se carimba para o paciente. Ó, não, eu tenho hérnia de disco. E muitas vezes não é aquilo. Você tem hérnia de disco 20 anos, 5 anos, e Uhum. você não tem dor há 5 anos. O que você fez nesse último mês que sobrecarregou? O que você fez? O que está sobrecarregando
Todo mundo agora em home office, todo mundo sentado em casa, parado. O que está acontecendo? O que está Exatamente. acontecendo no sistema de, principalmente perceptivo, todo mundo ansioso, com medo? Então, a gente precisa entender o que é Sim, aquele será que nós corpo estamos ansioso. dormindo bem? Porque a gente está trabalhando e dormindo no mesmo ambiente. Então, existe Exato. toda uma relação, inclusive, com essa questão do trabalho, neste tempo de pandemia, que é bem complicado. Paloma, tem uma colega que a Norma colocou que ela tem uma cicatriz de cirurgia lombar que ainda dói. E nunca tratou por não pensar que a cicatriz trouxesse alguma informação para o corpo. Traz muita norma. Traz e muita. Corre para tratar, Norma. Para Corre você ter para tratar. qualidade de vida, gente, sentir dor. É perder qualidade de vida, você perde energia vital. E assim, é o que eu falo, assim, eu não sei, óbvio que cada um tem seu nível de dor, mas eu acho que a gente tem que aprender a não achar que a dor é normal. Não, se aquela dorzinha, eu bato muito na técnica, principalmente os meus pacientes no Pilates. Ah, não, tá doendo só um pouquinho. Mas é aquele pouquinho que o seu corpo já está sinalizando que tem alguma coisa Já errada. deu, né? A nossa tendência buscar quando você não aguenta mais, quando você está no extremo da dor, quando você travou, mas com certeza o teu corpo já foi te dando sinais, como tudo, né, Paty? Como uma ansiedade, como um medo. Quando aquilo começa a exacerbar demais, é porque o processo já vinha acontecendo. Por isso que eu falo que quando a gente começa a pensar nessas questões das terapias, você pode fazer um curso de terapia floral, qualquer coisa. A sua observação com o seu organismo vai mudar. A sua percepção vai mudar. Isso é saúde para você. Uhum. Porque antes de chegar no extremo, você já pediu ajuda. Você não deixa chegar naquele extremo. Exatamente. Peraí, tem mais pergunta. A A gente tem que Aline está aprender. dizendo que no caso da mãe já teve um aneurisma e tem dores de cabeça desde a adolescência. Por onde começar? Tá. Então, através de testes, a gente tem alguns testes exatamente para a gente saber se eu posso tratar aquele paciente. São red flags que a gente chama. Então, uma infecção, aneurisma, a gente tem que saber, já tratou? Já Uhum. fez a cirurgia, deu tudo certo? Tem a pressão intracraniana, por exemplo, se ela está aumentada, eu não posso manipular aquele paciente. Então, por isso que, eu estalei minha coluna. Não, osteopatia é muito mais que isso, assim. Porque muitas vezes chega paciente e fala assim, eu vim aqui para você me instalar todo. Eu falei, não. Isso é quiropraxia, gente. É, assim, realmente eu falei de uma técnica, instalar, que as pessoas falam, é Uhum. uma técnica. Tem muita técnica, é muita, não é pouca, não. Então, E aí são algumas. Desculpa, Paty, eu não sei se eu não, vou falar para a respondi. Aline que tem que começar levando para fazer uma avaliação bem feita, né? Para que Exatamente. entenda exatamente desde Isso. Para quando, o que, que pode ser feito. Exatamente. Então, assim, dor de cabeça. A gente tem que ver essa pressão intracraniana, então ir no médico, não, tá tudo bem. E aí sim, através de testes, eu vou também, por exemplo, o estalar eu não posso fazer, mas tem outras técnicas que eu vou liberar aquele mesmo tecido. Então, tem pacientes que tá com uma hérnia de disco crise. Eu não vou fazer um teste, eu não vou instalar ele inteiro. Eu preciso trabalhar aquele paciente para apagar aquele fogo e depois eu ir para as causas, depois eu ir para os sistemas. Tem que pegar Então, aquilo que está na frente, né? Porque senão a exatamente, pessoa não tem alívio. exatamente. Então, O diminui um Cris pouquinho está. essa dor. Desculpa te interromper. Não, Você sabe qual é a minha preocupação? Nós temos 15 minutos e o povo está participando. E o povo quer ai meu participar, Deus. Paloma. E eu Já achando que eu não passaram-se ia falar 45 muito. minutos, você acredita? E eu achando que eu não ia falar muito. Tá vendo? É assim. O Cris está falando para você contar do paciente que tinha muita dor cervical e não conseguia ficar com o travesseiro. E você chegou na avaliação que era o nascimento com fórceps. Como é que você chega nessa profundidade? Tá. Tá, lembrei. Nossa, aí você me quebra, Cris, mas eu lembrei quem é.
Para isso que servem os amigos. Exatamente. Na verdade, foi o seguinte, ele tinha uma alteração cervical e através de técnicas eu estava fazendo, só que eu percebi que a técnica que eu fazia, geralmente as pessoas, essa técnica específica, geralmente as pessoas relaxam muito. Só que ele não estava relaxando. Eu falei, não, está acontecendo alguma coisa e não tá legal isso. Aí eu perguntei para ele, eu falei, você tá com dor? Ele, não, é porque eu não consigo que ninguém segure na minha cabeça. Ele não conseguia botar gravata, ele não conseguia deixar um travesseiro apoiado na cabeça dele. E aí, através de algumas que a gente tem também na escola que eu me formei, o IDOT, a gente tem uma cadeira, né, que trabalha essa percepção de uma medicina, uma visão holística, uma outra visão da doença. E aí Uhum. a gente vai buscar, através disso, sinais que o seu corpo me dá. E aí eu fui buscando com ele, eu falei, cara, mas você já bateu essa cabeça? Você já teve algum trauma específico? Porque, não toca na minha cabeça? Por quê? Não tem nada. E aí ele foi me contando, ele, não, mas quando criança, ele, não lembro. Mas minha mãe fala que o meu parto foi muito ruim. E aí ele nasceu por Fórceps. fórceps. Então eu falei, olha, talvez possa ser isso. Porém, como eu não, essa questão perceptiva, aí eu pensaria numa hipnose, numa questão, aí seria, não trabalho para tratar ainda com essas percepções Uhum. psicossomáticas, mas aí a gente vai desensibilizando o local. Ou essa chave, muitas vezes, de eu ter falado para ele que aí eu quebrei, talvez, não falo que eu, né? Muita Uhum. presunção. Mas através dessa informação, o corpo dele entendeu: olha, não é uma agressão isso mais. Entende? Vai te Já passou. sensibilizando. Já passou. Ó, vamos colocar o travesseiro devagarzinho? Tá, você consegue isso? Beleza, fica 5 minutos, que fique 5 minutos. Então você sensibiliza e Uhum. mostra para o seu corpo: olha, isso aqui não é mais uma agressão, tá tudo bem. Vamos colocar assim. O que eu acho bacana é que você vai colocando como se você fosse conversando com o seu corpo o tempo todo. Como você É, falou da moça lá, da cicatriz. Vai tocando, toca no banho, aceita essa é, cicatriz, né? Vai conversando com a sua cabeça, conversa com o seu pescoço. Ou seja, começa a permitir o seu corpo, sabe, isso, a ser saudável, porque nós damos isso, essa permissão. A gente vê exatamente. isso dentro das terapias holísticas em geral, assim, é uma forma muito linda de olhar. Não vou É. resistir, tem mais pergunta, porque eu Bora lá. gostei muito, Jânia. Se eu A Jane souber. colocou aqui, tá todo mundo pensando na sua cicatriz, até eu, Paloma. A Jane colocou, fiquei pensando nas pessoas que fazem muitas tatuagens, se essa cicatrização pode gerar dores. Então, a tatuagem, ela pode gerar, mas eu nunca achei nas que eu avaliei. Mas Uhum. ela pode gerar sim, porque é uma cicatriz, mas pode. Mas realmente eu nunca tratei nenhuma, eu testo, mas geralmente nunca deu. Mas pode sim, pode sim. Depende também da quantidade, local, a forma que foi a Local, cicatrização, tudo isso, né? isso, a profundidade, né? Então tudo isso. Mas pode sim, pode alterar sim. Bem interessante. É, cadê que Desculpa, tinha mais Paty, comentário e aqui? Tá pensando todo mundo assim, ó, falando que é uma magia, né? É um negócio maravilhoso. que bom que tiveram bons resultados. Fico feliz demais. Eu também É tive assim, excelentes resultados quando eu precisei. ai, que bom. Foi muito interessante, porque na avaliação do osteopata, ele falou assim, Patrícia, você gosta de malhar? Eu falei, gosto. Aí ele falou, a sua musculatura externa da coxa, ela é muito mais forte do que a interna. Ela está puxando todo o sistema. Uhum. E aí você está Ó, fazendo compensações e você está com dor. Aí ele falou, nós exato. precisamos agora relaxar a musculatura externa e fortalecer a interna. E aí começou Isso. todo um processo é, de fortalecimento e as dores cessaram. Isso.
completamente. Assim, a osteopatia em si, a gente vai, por exemplo, vai equilibrar esse sistema, deixando ela o mais funcional possível. O que que a gente procura? Ah, Paloma, mas eu tenho um desgaste muito grande no meu joelho, eu tenho uma artrose muito grande. Tá, mas o que que a gente consegue funcionalizar aquilo? Eu consigo, por exemplo, ah, Paloma, meu joelho dói mais no frio. Então, isso é um sintoma de quê? De uma dor no periósteo, que é a membrana que envolve o osso. E a gente consegue hoje, através de técnicas, tratar esse periósteo, aí de novo, desensibilizando, tirando aquela aderência dessa região do periósteo. Então, a gente tem manipulações que chegam no osso, e aí sim você consegue funcionalizar aquele tecido. Então, o osso a gente acha que ele é duro, mas ele tem a maleabilidade dele. Sim. Então eu consigo sim trabalhar funcionalmente isso. Então, eu sempre tento desmistificar um pouco o paciente assim, ó, tenho artrose, então eu tenho que conviver com essa dor. Não, você não tem que conviver com essa dor. Muita gente está colocando isso aqui, que foi condenado por outros profissionais a viver com a dor. Não, isso é assim, é o meu grande, sei lá, quando eu consigo que ele entenda, pelo menos colocar uma pontinha ali de falar, cara, eu tenho sim uma outra opção. Ok, você precisa mudar hábito. Se o seu corpo está fadigado, está estressado, está doente, é porque os seus hábitos não estão corretos. Então, parte do pressuposto que, ótimo, você já procurou terapia. Beleza, mas o que que eu vou fazer no meu dia a dia para melhorar? Poxa, paciente com dor lombar vai passar o dia inteiro sentado? Não, vamos mudar esse hábito, vamos começar a fazer exercício, porque assim, quem segura, por exemplo, quem estabiliza a sua lombar é o músculo. Então eu posso tratar, porém, aquela função e estabilização é através do músculo. Então eu não posso tratar esse paciente e não dar nenhuma dica de exercício para ele. Então, Sim. hoje eu trabalho com Pilates, então Aí é não vai só o dar Pilates? tempo nem de eu te explorar no Pilates, que já está dando 52 Ai, meu minutos. Deus. E eu ainda quero perguntar um negócio, porque me perguntaram Então aqui e vai, eu achei muito interessante, porque o povo está recebendo respostas de perguntas que eles estavam na cabeça ainda. Olha a vai. sintonia que está com a galera. A Débora está Massa. perguntando, e aí junto com a pergunta da Aline, os dentes podem causar dor em outras partes do corpo? Porque nós temos aí a questão não só do apertamento que nós temos por ansiedade, e Uhum. temos também a questão de perdas de dente, implantes que são feitos. Então, tudo isso gera uma cicatrização, é um abalo ósseo. Então, assim, essas cirurgias ou os problemas advindos da mordida, né, ortodônticos, eles causam dores em outras partes do corpo, segundo a osteopatia? Sim, obrigada, Débora Aline, pela pergunta. É, pode sim. Na verdade, hoje, através de uma outra visão que o IDOT tem, que é a posturologia, a gente vai tratar exatamente esse sistema. Então, o nosso corpo, a nossa postura, ela recebe informações. Eu vou dar uma introdução para explicar um pouco isso, Eu só estou talvez. preocupada com o horário, gente. Vocês Com querem que a tempo, né? gente continue mais um pouquinho? Se quiserem, dá joinha. Se vocês falaram que entra na outra, a gente termina, pega mais uns 15 minutinhos só para terminar o assunto. Tá. Então, assim, ó, a mordida, sim, é um sistema que a gente fala assim, ele é um obstáculo. Vamos colocar, a mordida em si, ele pode ser um obstáculo, mas um sistema de entrada é o quê? É o olho. O olho é um sistema de entrada que, através da própria inervação, entrada é o seguinte, para não complicar muito, é a nossa percepção do espaço. Eu me Claro? localizo pelo olho. Então, tá. Ele recebe através de músculo, ele dá essa informação. Então, ali é um sistema primário de me alterar a postura, né? A boca, ele é um obstáculo. Então, através dos nervos, principalmente o trigêmeo, que é aquela dor insuportável do dente, é isso que vai fazer essa aferência, né? Esse comando para o corpo. Então, se eu não tenho, por exemplo, eu usei aparelho, eu tirei 2 dentes. Minha postura ela é alterada. Então, ali anatomicamente alterou. Então, eu tento trabalhar para eu não desequilibrar tanto. Mas minha postura é alterada, porque
acabei tirando 2 dentes, não tem o que fazer. Eu melhorei a mordida, porém, ainda assim, ela é alterada, porque eu não tenho mais Paloma dentes, de Deus, dá um nó na cabeça da gente, não é? porque nós, na mão de vários profissionais, ou até pelos nossos problemas de saúde, a gente sai fazendo muitos procedimentos, né, até Isso, estéticos, e não é. entendemos que isso vai causar problemas de saúde. Exato, exato. Obviamente, não é toda tirada de dente que vai alterar tudo o Claro, sistema, porque aquilo pode não estar afetando o seu sistema corporal. Mas sim pode uma alteração na arcada, e principalmente tem muita gente que tem dor cervical, ou ao contrário, dor na TM, a gente acha muita disfunção na cervical. Tá tudo muito ligado. Então eu preciso trabalhar todo o sistema de entrada. O que é esse sistema de entrada? É aonde eu recebo, aonde eu estou no espaço. Meu pé fala isso e minha orientação, meu olho fala isso para mim. E a própria víscera também, né? A uhum, gravidez é muito um exemplo disso. Quando a mulher está grávida, ou o abdômen está muito fraco, a minha percepção de localização no espaço, meu corpo fica mais anterior, que a gente fala. E sim. isso vai gerar uma carga enorme, enorme para o sistema. Sim, porque o seu centro de gravidade muda completamente. Muda completamente. Então, Ó, a gente fala isso. nós vamos encerrar essa live para ficar salva. Vamos entrar com outra live. Quem quiser seguir a Paloma é Paloma Guimarães, S. Guimarães, eu acho, né? S, S. Palomas, S É, Guimarães. Segue a Paloma também, porque ela tem dicas muito bacanas para deixar para gente. E nós vamos. Tem uma pergunta que eu quero que você me responda na outra live. É porque é o tá bom. seguinte, você falou da gestação, e eu fiquei pensando aqui na questão da episiotomia, por exemplo, ou nos problemas que acontecem durante o parto normal. Eles também vão alterar alguma coisa, né? Como é que Ah, isso vai ser abordado? Mas tá. agora você não vai responder, não, porque a gente vai salvar a Tá, live. Vocês entram aí na próxima que a gente já volta. tá Dois bom. minutos. É como diz o escolinha do professor Raimundo, é vapt-vupt. Nós estamos aqui aprendendo. Aí Beijo. eu entro e saio? Não, eu vou encerrar, aí entra de novo. Vai dar certo agora. Deu da Tá bom. primeira vez, vai dar agora. Tá, Tá tá bom? bom. Até agorinha. Tá bom. Beijo, beijo. Beijo. Voltamos para a segunda parte do Papo com a Paty. Vamos chegando, que hoje tem Paloma Seixas falando aqui de osteopatia. Chega para cá que o papo é bom. A conversa tá boa demais. A gente está fazendo a segunda parte exatamente porque é muito, muito interessante. Então vamos esperar a galera ir chegando, vamos esperar o pessoal entrar para que a gente continue aqui a nossa conversa sobre essa questão da osteopatia que é fantástica, que nós estamos aqui apaixonados. Tá? Vai dar certo, vibrações positivas. Vai dar certo, vai dar certo. Deu certo? Tô te Tá, vendo. tá chegando, tá chegando, tá chegando. Aquela hora demorou um pouquinho, apareceu o seu vídeo, mas entra. Enquanto isso, o pessoal vai chegando e nós vamos falando aqui, gente, para o pessoal seguir Paloma S. Guimarães. É, Tá entrando. chegou? Ai, aqui ainda não, fica calmo. Vai dar certo. Pra mim, eu tô me vendo e tô te vendo já. Ah, então já aparece o seu vídeo para mim. É que tem um delay mesmo, que Tá. às vezes isso acontece. Uhum. Tô esperando aqui o celular, Instagram. Você faz favor de deixar a gente continuar a nossa conversa, que está muito boa. Tá só pergunta boa, um tanto de coisa boa, Foi um tanto legal. de dica maravilhosa que a Paloma tá dando pra gente. E agora não vai aparecer por causa de quê, gente? Olha o povo chegando aí. A família tá em peso. A Ô, família. Paloma, o Oi. povo não quer aparecer você, Paloma. Mas você tá me vendo? O povo tá Não, me não tô vendo? te vendo. Vocês estão vendo a Paloma? Fala pra mim.
Ninguém tá vendo a Paloma? Vocês vão me responder? Não, Não. Vou ter o que pessoal sair não tá de te novo. vendo. Então sai e entra de novo, Paloma. A gente é insistente. Ó, nós vamos continuar aqui o papo com a Paloma. Ela saiu e vai entrar novamente. Da outra vez deu certo. Não tem problema a gente insistir um pouco, porque o assunto é muito interessante. Eu tenho um bocado de gato. O arroz já se espreguiçou. Vocês precisam de ver o susto que eu levei aqui agorinha, com o gato roncando. Que eu falei, gente, mas tá saindo som de outro lugar. Quando eu ver o gato roncando, gente. Ele tá roncando porque ele é muito gordo, um deles. Os outros até que são esbeltos. Vamos ver, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Vibrações positivas, por favor. Paloma chegando. Vai, vai, vai. Tudo bem? E vamos continuar nossa conversa sobre osteopatia, que Foi? o papo é bom. Eu acho que tá indo. Peraí, fica calmo. Vamos ver, se dividir a tela dentro do computador também é porque vai. É porque, gente, eu fico aqui com o negócio, fico com o computador aqui do lado. É, é um assunto novo para você, Jane? É engraçado, eu já me consultei com osteopata, foi assim maravilhoso, mas eu não conhecia muito bem como é que isso funcionava. E é muito interessante nós sabermos, porque isso faz com que possamos, de verdade, nos tratar. Pessoal, olha, não quer entrar. Vocês estão ouvindo a Paloma? Fala aí, Paloma. Oi, gente. Estão me Vocês estão ouvindo? me ouvindo? Estão ouvindo a Paloma? A gente não sabe por que que isso acontece. Você Na está me verdade, eu ouvindo, pai? pesquisei. Eu estou te ouvindo perfeitamente. E vendo, não. Ninguém me Vendo vendo. não. Vendo não. Saio de novo. Ouvindo, Ô, sim. Paloma, você se importa da gente ir conversando enquanto o negócio aqui se decide? Não me importo. Vamos lá, vamos lá. Vamos então conversando para ver que hora que é esse negócio aqui, porque ele está tentando colocar a imagem da Paloma aqui, mas não está funcionando. Mas pelo menos para a gente terminar aqui o nosso assunto, queria muito que conseguisse a Paloma aparecer. Para mim também, eu não É, estou me aparecendo agora. oh, meu Deus, Estou que sozinha. Ainda dificuldade. bem que eu estou com você, né? E a galera aqui. Lu, obrigada. A Lu é a Lu, que eu falo também. Tem Aí, uma tá Lu vendo? aí. Que eu já conheço pra caramba, um bocado de gente aqui que eu tô Conheço. conhecendo agora pessoalmente. Pessoal, topam a gente fazer mesmo sem o vídeo da Paloma, que a gente está escutando ela perfeitamente? Eu acho ruim, mas para que a gente não fique perdendo tempo e nem perdendo o assunto que... Por Vamos mim, ver se tudo o pessoal... bem, Paty. Ô, Paloma, olha que beleza. Conta aí para mim, essa questão do parto normal, por exemplo, como é que fica essa questão? Tá. Porque no caso da episiotomia, no caso às vezes acontece laceração na hora do parto, e como é que isso pode ser tratado pela osteopatia, ou a gente tem que tratar, por exemplo, pela ginecologia, fisioterapia ginecológica? Tá. Paty, é o seguinte, na verdade, toda alteração, por exemplo, o paciente, ele me procurou para isso, né? Tem algumas pacientes, tiveram bebês agora e tudo mais, a gente avalia. Se tiver alguma alteração naquele sistema que esteja gerando uma disfunção, eu vou avaliar e vou observar. Ó, inclusive as pacientes que estão grávidas, eu sempre recomendo que ela faça uma avaliação, mesmo ela fazendo pilates comigo, que ela faça uma avaliação específica com a fisioterapia pélvica. Porque ali elas vão trabalhar, tanto que as pacientes que a gente manda, o pós dela, independente se for cesáreo ou normal, elas voltam muito rápido.
Então, assim, elas não têm muita. Por exemplo, se tiver alteração, eu vou avaliar, vou Uhum. observar se está gerando ou não, trato. Se não, eu sempre recomendo a fisioterapia pélvica ou já ir para o Pilates quando puder. Eu falo Pilates por trabalhar com Pilates, mas um treino funcional, uma musculação bem feita, bem orientada, é um movimento, o corpo é movimento. Então, a gente precisa disso. A grande questão é, tá em disfunção, eu consigo avaliar. Não, aqui tudo bem, agora você vai lá e fortalece, trabalha. Se ainda estiver com algum desconforto, aí volta, a gente faz um retorno e aí eu vou avaliar novamente. E aí eu vou chegar nessa área que eu sempre falo, em quase todas as lives que a gente fala sobre alguma coisa pélvica, eu bato na tecla da questão do Pilates, do yoga, de fazer um fortalecimento pélvico. E, e aí, quando você coloca agora essa questão da gestação, por exemplo, e aí eu pergunto, qual que é a importância? Não é só para a mulher, porque eu acho que para o homem também, porque o Exatamente. homem também sofre com incontinência urinária, ele sofre com o prolapso de alguns órgãos com o passar dos anos, né, com dificuldade, com incontinência fecal. Então, Sim, assim, qual é o papel do Pilates ou da atividade física nesta área pélvica? tá. Uma coisa que você me lembrou, que agora no estágio que eu fui, veio uma paciente com uma queixa, com uma dor ciática mesmo, bem característica, Uhum, e a gente avaliando através do sistema, ela me fala, eu tenho uma pitose de bexiga. Então, a bexiga dela caída. Tá. Vamos avaliar o que talvez essa pitose está gerando, me deu o sistema visceral nos testes, e através disso eu fui observar o quê? Que aquela alteração na bexiga estava gerando todo aquele desconforto para ela. Então, o que a gente avaliou? Eu tratei a bexiga, obviamente é uma pitose, então não vou conseguir reposicionar essa víscera aonde ela era. Porém, eu trabalhei funcional para ela, então eu dei movimento aonde ela estava, e ali eu vou trabalhar o quê? Eu vou indicar para ela exercícios de períneo, principalmente, que é o que segura a gente, que é o que segura uhum, a nossa parte inferior, que é o que segura o seu órgão. É como eu falo, eu vou fazer um abdominal, tem que tomar cuidado para não deixar o períneo relaxado, senão você está jogando a carga para baixo, você está jogando uma força contrária, né? uhum, Então, essa relação do períneo, primeiro com a osteopatia. Então, se tem disfunção na próstata, se tem disfunção bexiga, se tem uma disfunção útero, ovário na mulher, tudo isso ela gera uma má contração. Então, eu preciso reorganizar aquele local. Reorganizei. Agora você precisa trabalhar o músculo para que essa estrutura fique forte. Porque é o músculo que dá a sustentação. Não adianta eu colocar, equilibrar o sistema e muitas vezes, se for uma dor lombar, por exemplo, baixa, que muitas vezes é mais região de quadril, que a gente fala tudo lombar, mas é muito embaixo também. sim. Sacro, cóccix, por exemplo. Tem muita gente que Ali cai L5, S1 ali é campeão. exatamente, é uma transição de sacro, cóccix, por exemplo. Então tem muita gente que senta errado, senta em cima o tempo inteiro ali dos ligamentos. Eu não vou nem falar, não vou falar. Ela briga comigo toda vez que ela me encontra. E, Deixa eu ficar bonitinha. e aí, esse sistema eu preciso realmente trabalhar se tem alguma disfunção em relação à osteopatia quando me procuram, ou se a própria musculatura ali a gente consegue trabalhar essa estabilização. Então, mas sempre um trabalho integrado, né? Eu não Uhum, consigo simplesmente, hoje, eu não consigo só achar que eu trabalhando o sistema musculoesquelético desse paciente, eu consigo equilibrar de uma forma geral. Eu posso sim dar estímulos e ele ir através dessa via e se equilibrando. E aí o paciente também entendendo que ele faz 90%.
Eu sou muito 5%. Eu sou a terapeuta do 5, ele é o que comanda. Ele que vai se restabelecer, sabe? Porque, na verdade, ô Paloma, o que você vai fazer é viabilizar a recuperação. Agora, se Isso. ele não quiser mudar a postura, né? Eu mesma eu tinha os ombros rotacionados para É. frente. E o que eu percebi agora na pandemia? Que por ficar muito tempo no computador, celular, fazendo as coisas, eu de novo estou rotacionando o ombro. Quando eu fui malhar, o professor falou, olha só, eu lembro há muitos anos que eu te vi na academia, você tinha um ombro rotacionado e você melhorou no Pilates. Aí ele falou, você está rotacionando de novo, porque eu acho que você está muito no computador, que eu tenho te acompanhado no Instagram. Eu levei bronca. Aí, Hoje, tudo que eu vou fazer, ele, junta as escápulas. Eu falo, ai meu Deus, não aguento mais o tal do junta as escápulas. os pacientes dizem que às vezes sonha com levanta direito e corrige as escápulas, contrai abdômen e contrai períneo. É a minha voz soando para eles. Olha, isso é um negócio que eu falo, como é que a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo? Umbigo nas costas, contrai abdômen, segura a moedinha, faz não sei o quê. Eu falo, Jesus Cristo, Muito como é bom. que faz tudo ao mesmo tempo e ainda tem que fazer um movimento? Isso não é coisa de Deus, Muito gente. bom. A gente Muito nem bom. sabia que tinha tanta coisa para contrair. Como é que faz? Isso Olha, acontece muito no Pilates, quando a gente começa. muito. A gente não tem consciência corporal, né, Paloma? E assim, hoje eu estou fazendo e tal, eu sou aluna também, sofro igual. E a gente observa a nossa consciência, por mais que eu entenda o corpo, aquilo que a gente conversou em outro momento, você precisa de um profissional para te orientar. Não adianta você querer, obviamente, por exemplo, agora a maioria a gente está fazendo exercício em casa, porém, você precisa de alguém para te orientar, quando puder, porque o nosso corpo ele se adapta e você não percebe isso. Não é porque você quer que o ombro está rodado, não é porque Uhum. você não, existem situações que acontecem e muitas vezes, estou trabalhando muito no computador. O seu sistema de entrada, falando de novo da osteopatia, está Dos alterado, olhinhos. que está gerando. Então, assim, meus olhos começam a ficar cansados no final do dia. Eu tenho dor de cabeça no final do dia. Não, eu tenho dor de cabeça no início da manhã. Então, tudo isso a gente consegue entender qual o sistema que está alterado e eu consigo trabalhar isso. E aí vem o Pilates, vem o trabalho que eu também gosto, o paciente que trata comigo, e, não, eu tenho um personal, então eu gosto de falar com esse personal para eu acho que é ideal trabalhar com tal musculatura nesse momento para a gente estabilizar essa postura dele e aí sim começar um trabalho de reequilíbrio, ajudar aquele Uhum. corpo a prevenir. A gente precisa aprender a prevenir e não só a tratar, que eu acho que é o principal, né? Com certeza. Eu falo que o sonho dos homeopatas, eu vou contar qual é e você me conta qual é o sonho dos osteopatas, tá bom? Sonho dos homeopatas. Eu vim aqui porque eu queria só ficar com a minha imunidade excelente e tratar para que eu não adoeça. É. Nossa Senhora, eu acho que é o sonho de todo terapeuta, porque a gente todo mundo ia economizar pra caramba, isso ia ser ótimo, Sim? e você ia tomar conta de você, o principal, sabe? Porque muitas vezes a gente terceiriza muito, a gente terceiriza demais o que é uma questão, o que é uma função nossa. Então, Sim. muitas vezes, a gente como profissional e como professora de Pilates, como osteopata, muitas vezes eu tento educar o meu paciente. Educa. Eu não quero você dependente de mim. Eu quero te educar para você ir sozinho. Antes Sim. eu, antes eu ficava muito, nossa, carregando aquilo para mim. E não, o que que você quer? Né? Né, Paty? Obrigada por você ter trabalhado comigo isso. Tamo junto. E aí, Mas porque a gente quer cuidar das pessoas, Paloma, isso é natural. E aí fica a dica,
para o pessoal que entra, por exemplo, dentro da sua casa, no sentido de cuidar, fazendo mais do que os outros querem. Exato. Quantas vezes nós não estamos carregando aí nossos familiares nas costas, querendo que eles se alimentem direito, né, Nay, que é minha nutricionista, que tá ali me puxando a orelha também, vocês veem, gente, eu fico buscando todo mundo para me ajudar. Não quer fazer atividade física, não quer se alimentar direito, não quer dormir bem, sabe? E aí você fica carregando aquilo, tentando colocar aquilo na vida da pessoa, só que ela não quer. Uhum. Ela quer ficar doente porque ela tem um ganho secundário com a doença. O que a gente faz? Lembra de Pilatos? Lave suas mãos. Estou aqui, precisou da minha ajuda, eu estou aqui. E não a gente insistir para que a pessoa se cuide. A não ser... E algumas vezes, Paloma, até mesmo como osteopata, como profissional, como eu faço, eu pego minhas filhas e eu levo num terapeuta. Exato. Eu não vou conseguir tratar. Se nós não fizermos isso, nós não ajudamos as pessoas que estão perto de nós. E fica a dica, as pessoas que estão próximas de nós precisam que nós estejamos sãos. Então, por isso que a gente também vai se cuidar. Eu também busco me cuidar. Também. Porque senão, como é que eu vou ajudar o outro? Não largo essa terapia, não largo exercício físico, a corrida. Então, são coisas que vão ajudando a gente, né, a entender melhor o processo e tudo mais. A Aline está colocando para a gente aqui uma dúvida, que o filho dela de 7 anos, tão novinho, fez uma cirurgia de obstrução renal, porém ele reclama de dores nas pernas até hoje. Tem quanto tempo essa cirurgia, Aline? Coloca aí pra gente, já que você colocou o caso. Vixe, Maria, a Lu Marinheira tá colocando pra gente que lá no seu estúdio de Pilates ainda tem a laranja no pescoço. Ainda tem mais uma coisa. Essa é a Lu que eu falo dela. Então. Não, são todas as posições. Aí quando ela fica quieta, a gente consegue equilibrar isso aí. Fica tudo jóia. Mas essa questão, por exemplo, do problema renal, as dores nas pernas, e tá bem ligado, né, Paloma? Tá ligado, e principalmente pela questão, pensando no sistema venoso, arterial venoso, pensando, será que as pernas dele estão inchando? Será que a gente está tendo um bom retorno? Então, ali eu ia olhar a questão abdominal, avaliar, obviamente eu preciso... É impossível falar assim, não, é abdômen. Claro. Né? É uma alimentação, suposição. Ou, às vezes, foi uma correlação ali, um meio perceptivo. Então, a gente consegue... cada paciente, eu não consigo falar assim, foi por conta disso, por essa sobrecarga, mas eu pensaria, num primeiro momento, numa questão mais arteriovenosa mesmo, de retorno venoso, porque aí você tem todas as artérias ligadas ali, todo um sistema visceral no intestino, e aí irrigando os membros inferiores, e aí sim a gente pode correlacionar alguma coisa assim. Bacana. Pessoal, alguém tem mais perguntas? Vamos deixar a Paloma descansar. Vamos descansar também. O assunto é bom, nós já rendemos mais 20 minutos, só para você ter noção de como passa rápido. Ó, ela disse que a cirurgia só tem 1 ano e 5 meses, muito pouco tempo. Mas mesmo assim, a criança se desenvolve rápido. Ainda está em processo de cicatrização, né? Não, na verdade, assim, ó, cicatrizou. E muitas vezes, esse processo da cicatriz está gerando alguma carga ali no sistema, por exemplo, neural dele, que é a mesma via que inerva o meu rim, perto ali está inervando a região dos membros inferiores, na coluna, por exemplo, por via, eu vou falar um termo, um segmento que envolve tanto o sistema do nervo do rim, como o sistema do nervo da coluna. Do membro inferior, só para entender. Se eu for falar em conceitos aqui, vai ficar difícil. Sim. Ó, o seu primo tá reclamando aqui que tá com dor na coluna, tipo como se ele tivesse com 80 anos. Os 80 anos é por minha conta, mas ok.
Não, mas ele deve estar longe, não deve estar longe, ele não mora aqui mais e deve estar fazendo nada para se cuidar, provavelmente, Vixe, e levou o trabalha pito. dirigindo, Desculpa aí, John. e trabalha dirigindo. Então eu já falo logo, porque eu sou bem direta, na verdade. Oh, é isso então. É tipo assim, eu sou terapeuta dela, a gente se conheceu ela sendo minha terapeuta. Ou eu sendo terapeuta dela. Ela sempre deu bronca em mim, então tá tudo certo. Quando eu falo qualquer coisa, ela sentando desse jeito, como é que fica? Eu falo, é mesmo. Bem direta a pessoa, né? Mas eu acho bom porque é sincero, entende do que tá falando, tem que falar mesmo. Pessoal, eu tenho muita gratidão. A gente não está conseguindo ver a Paloma, para quem chegou depois. Ela conseguiu entrar só com áudio. Na primeira parte do nosso vídeo, a gente conseguiu colocar o vídeo da Paloma. E a gente está batendo esse papo aqui sobre osteopatia, já estamos na nossa segunda hora. E eu quero agradecer demais a presença de todo mundo, a presença da Paloma, com esse papo gostoso, tantos esclarecimentos, né, gente? Coisa que nem pensava, eu acho que muito mais gente vai procurar agora osteopatas, ao invés de sair correndo para tomar um bocado de anti-inflamatório para dor. Isso. Porque é muito melhor a gente resolver o problema das dores do que ficar procurando mil artifícios para anestesiar a dor. Porque não é anestesiar a dor, é tratar. E se vai na raiz do problema, como a Paloma colocou pra gente, ó, pode ser uma cicatriz que tá tóxica, que tá com aderência, que tá puxando, uma postura que não tá legal. Tudo isso tem condição de ser tratado. Tratar é diferente de você ir lá e tomar um remédio para dor. Passa a dor aqui, acabou o efeito do remédio, volta a dor. Isso não é tratamento. E assim, Paty, não é que a gente não pode tomar anti-inflamatório. Eu tento o mínimo falar para o paciente, mas óbvio que é uma escolha dele. Óbvio que tem hora que realmente eu não estou suportando mais, mas o medicamento é uma parte e o sistema mecânico é outra. Então, se os dois juntos, ok. Mas só medicamento, que é o que mais a gente vê, não resolve, não adianta. Entender que o corpo é movimento. Se você não colocar ele em movimento, ele não vai se organizar. Pode E ainda tem a melhorar, parte mas psicológica, né, Paloma? exato, Nós vai temos a questão agressiva. física, a questão É, mecânica e a questão sempre, psicológica. E aí junta tudo no mesmo balaio, a pessoa está no desequilíbrio, tá feita a sempre, bagunça. sempre, sempre, sempre. Paloma, suas considerações finais, o pessoal tá todo mundo dizendo que leva bronca da Paloma aqui. Gente, mas é uma bronca com muito carinho, que a Paloma bota a gente no eixo. Quem foi que falou que leva bronca? Não A dou sua bronca. tia, que eu sou tia e levo bronca, Ah, Aldina. tá, A minha Cifísia eu vi tia. aqui, beijo pra Cifísia. Já tratei quase a família inteira, gente. Conheço um A, bocado. a minha tia, assim, não tem como não dar bronca, tem que dar bronca. E, Paty, nossa, eu queria agradecer, obrigada pela oportunidade de falar de uma coisa que eu amo fazer. É uma filosofia que eu tento levar para a minha vida pessoal também. E tento fazer ela com. Acho que você mesmo sabe, você me ajuda a equilibrar um pouco a pressão que eu coloco comigo mesma para ser cada vez mais. Não é perfeita, que a gente não vai chegar, mas exigir demais isso. Mas é porque eu acho tão lindo a filosofia que. E aí, hoje, por exemplo, vim falar disso, eu falei, cara, que nervoso, assim, mas eu queria assim, se eu pudesse passar o pouquinho e passar correto, então eu acho que essa responsabilidade é de você passar uma, o que você trabalhe de uma forma correta e o que você gosta de fazer. Era essa a minha responsabilidade, por isso muitas vezes a ansiedade aí. Mas eu espero que tenham gostado e você, obrigada por essa oportunidade. Nós gostamos Isso vai muito, muito. eu peço até desculpas, porque, gente, quem lembra, eu acho que a Célia vai lembrar, e um bocado de gente estava aqui. Célia, beijo. Dona Maura, a mãe da Célia, muito bem-vinda, tá sempre nas lives também, Dona Nilce. O pessoal vai lembrar que ela estava numa live e eu convoquei, eu fiz o desafio na live. Quando Foi. acabou, ela me mandou o zap e falou, eu topo. Eu quase caí para trás, porque ela é muito tímida, ela não é de falar assim. Mas Nossa.
conhece muito. E eu entendo essa sua ansiedade, Paloma, porque eu sei o amor com que você exerce sua profissão. Que é o mesmo amor que eu tenho, justamente, sabe, por trabalhar e querer que as pessoas fiquem bem. Então, a gente realmente quer espalhar isso para todo mundo. Aquilo que faz bem para a gente quer... todo mundo precisa saber disso, todo mundo precisa ficar bem também. Então, essa é a nossa ansiedade. É, exatamente isso. E foi naquela live dos óleos essenciais, aí eu já botei uma lavanda aqui, já coloquei. Minha filha, o negócio aqui, óleo, chá de camomila, tinha tudo aqui, mas deu tudo certo. Janci, eu adoro, hein? Pior que, ó, só tô no natural. Tudo natural, mas funciona. Principalmente porque o organismo desintoxicado, equilibrado, é tudo. Gente, gratidão, Paloma, muita, muita gratidão. Imagina, eu que agradeço. Ficou chata essa coisa de você não aparecer aqui na segunda parte, mas que bom que deu certo na primeira parte, a gente conseguiu passar esses conhecimentos, o pessoal gostou muito, eu fico muito grata à presença de cada um de vocês. Segunda passada eu não fiz live, porque eu estava muito cansada. Pois Trabalhei sábado e domingo. Eu imaginei que você tivesse dado aula, mas você tem que Isso, eu dei aula sábado e assim. domingo. Mas na próxima segunda, a gente finaliza aquelas 3 lives, as dores da vida. Eu prometo que não vou faltar, tá tudo certo. Eu não darei aula no domingo, então eu vou me preservar justamente para que a gente finalize esse processo aí das dores da vida, que nós temos várias. Pode mandar sugestão de live, pode mandar sugestão de profissionais, eu vou atrás, chamo e trago muita gente boa, que nem a Paloma. Que eu gosto de gente que gosta de trabalhar, que gosta de cuidar, que ama o próximo, e isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Pessoal, pode falar, Paloma. Obrigada a todo mundo, obrigada à família, né, que está em peso aí, obrigada às perguntas. Estou bem feliz, tô bem cheia de gratidão aqui por você. Você sabe quanto foi importante para mim e muito legal, muito, muito bom mesmo, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Beijo, Cris, prazer. Beijo para toda a família da Paloma que estava aí, todo o pessoal que acompanha. Jane, obrigada. Teve gente que me mandou, gente, direct, perguntando se eu estava bem. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo. Eu prometo que da próxima vez que eu não fizer live, pelo menos eu aviso. Beijo no coração. A gente está encerrando mais um papo com a Paty, hoje com a Paloma Seixas. Falamos exatamente sobre osteopatia. Mais o conhecimento para a gente colocar aí no nosso caderninho, mais um tipo de profissional que a gente pode recorrer quando a gente precisar. Beijo da Paty e até segunda. Tchau, tchau. Beijo, tchau.